vai te sustentar, Deus vai guiar os teus passos, Ele vai confirmar os teus passos. Eu quero, eu posso e eu vou lhe ajudar. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh, meu irmão, você é raridade do Senhor. Oh, Pai, olha para essa pessoa que está chorando na tua presença. Essa pessoa que está triste, angustiada, que está aflita, que clama por ti, que clama pela tua presença. Pai, socorre essa pessoa que está necessitando do socorro. Oh, meu Deus, abençoa essa família. Abençoa, meu Deus, o teu povo que está aqui. Oh, meu irmão, você é raridade, você é precioso. Não abra mão do seu valor, não abra mão de quem você é na palavra de Deus. Tome posse do que está ali escrito ao seu respeito. Você é uma bênção, você é maravilhoso. E se você pode, meu irmão, você vai declarar mais uma vez. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você pode cantar. Oh, meu Deus. Seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer E nessa noite, meu irmão, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo, mora em meu coração, porque eu sou teu. E vamos aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus, que é lindo, poderoso, digno de toda honra e de toda glória. Amém, glória a Deus. Como você está, meu irmão? Está tudo bem com você? Espero que esteja, mas se não estiver por algum motivo, creia que vai ficar, porque o seu Deus é maravilhoso. Aproveita, cumprimenta aí o seu irmão. Diga: meu irmão, tudo bem? Diga para ele: Jesus te ama. Diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dê um sorriso bem bonito para ele. Ministre uma bênção na vida dele. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Agora eu vou convidar você a declarar comigo. Quem vai declarar comigo aqui? Glória a Deus. Uma coisa que eu estava dizendo à tarde: existe um livro do nosso missionário R.R. Soares que se chama Como Tomar Posse da Bênção. Não sei se alguém aqui já leu, mas neste livro o missionário nos ensina que quando Jesus disse que se pedíssemos algo em nome dele, nos seria feito, esse pedir, esse verbo pedir, no original, no grego, é um verbo chamado aiteor, no grego. E a tradução dele mais próxima seria, na verdade, reivindicar, determinar. Seria como quando você tem um direito seu violado e você precisa de um advogado, ele entra na justiça para você
E ele não vai ali diante do juiz se humilhar. Ele não vai ali pedir se der. Se por favor o juiz for bonzinho, não. Porque é direito seu, está escrito na lei. Ele vai lá e reivindica para você. E quando nós descobrimos um direito nosso na palavra de Deus, nós vamos no tribunal de Deus, diante dele, e dizemos: Pai, esse é meu direito. Eu tenho direito à cura, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito à gama de direitos que você tem aqui. E aí você pede, Deus não lhe dá porque ele é bonzinho, ele não tem preferido, ele lhe dá porque é seu direito. Amém? E agora você vai declarar comigo. Amém? Vamos ensaiar como que vai ser? Glória a Deus. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Bem bonito pro Senhor Jesus. Glória a Deus. Não importa o deserto que eu passo, Com Deus eu posso atravessar. no vale da sombra da morte, E segurança Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador é. Se a batalha tá difícil, tá querendo te vencer, o teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar, o teu Deus é poderoso, então pode declarar. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Bem bonito pro Senhor. Não importa o deserto que eu passo, Com Ele eu posso atravessar. se no vale da sombra da morte, Minha segurança Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador É. se a batalha tá difícil, tá querendo te vencer, o teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te aprontou, está querendo te parar, o teu Deus é poderoso, então pode declarar. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. A igreja, então declara, agora é só da glória. Agora é só da glória. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Toma posse da bênção que já é sua. Assenta um pouquinho, tem uns recados para lhe dar. Primeiro, o ministro Eric tem um recado de Deus para dar para você. Glória a Deus. Ministro, por favor. Deus abençoe. Amém, igreja? Noite, vencedores. Diga amém. Quem é filho ou filha de Deus, levante a mão aí. Glória a Deus. Hoje é domingo, dia dos filhos de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o mês de setembro. Quem crê que mês de setembro será mês de bênção, levanta a mão aqui. Estamos com esse propósito maravilhoso aqui do lado esquerdo, atrás dos Beck aí, derrubando as muralhas, juntamente com o pastor Ramão, estará aqui, intercedendo para a sua vida. Qual é a muralha que tem levantado a sua vida? É na área financeira, sentimental, saúde. Todas as áreas irão cair. Terão um pedido aqui amanhã. Primeiro culto às 8 horas, às meio-dia, às 14 e às 18 horas. Esse mês será um mês de bênção. Como a palavra do Senhor relata no livro de Salmos, capítulo 92, versículo 13. Olha que a palavra do Senhor relata sobre as nossas vidas. O que estão plantados na casa do Senhor florescerão dos adros no nosso Deus. Somente quem vai dar muitos frutos esse mês, levante a mão para o céu aí.
Então é na casa do Senhor. É preciso que você esteja enraizado em Betel. Betel significa casa do Senhor. Então esteja amanhã conosco nesse culto, para que Deus possa abençoar poderosamente as suas vidas. Como a palavra do Senhor diz: as minhas bênçãos te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos irão alcançar a vida de vocês, que vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma linda salva, palma para esse Deus maravilhoso, poderoso, digno de toda honra e glória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, ministro, Deus abençoe. Irmãos, e não esquecendo que esse mês teremos batismo também nas águas, né? No dia 29? Dia 29 de setembro, batismo nas águas. Se você ainda não tomou essa decisão, ore a Deus, pergunte do Espírito Santo, que Ele vai te convencer. É maravilhoso se entregar por completo nas mãos de Deus. Glória a Deus. Batismo nas águas, dia 29 de setembro. Qualquer dúvida pode perguntar a algum dos homens de Deus aqui, das mulheres de Deus, que eles vão lhe orientar. E mais uma coisa, você está vendo esse tecido aqui, né? Estendido na frente do altar. Nós começamos na sexta-feira um lindo propósito de cura e milagres aqui. Esse manto está sendo passado e as pessoas estão tocando e estão sendo curadas. Já estamos vendo uma manifestação linda de milagres aqui de Deus. Sexta-feira agora, lindos milagres, uma maravilha de Deus. E eu te convido a participar dessa fé com a gente também. Se você tem algum problema, Deus está fazendo maravilhas de doenças na alma. Vimos aqui grandes testemunhos de gente pessoas que estavam com depressão, que estavam ansiosas, que não dormiam. Deus quer operar, Deus quer curar. Então nós te convidamos também a viver essa fé. Se você tem algum problema, alguém na sua família tem algum problema, traga. Jesus mesmo disse: venham a mim os cansados e oprimidos. Venha participar desse propósito com a gente, tocar o manto e ser curado. E eu quero pedir que você estenda as mãos para cá. Vamos abençoar em nome de Jesus. Você pode estender a mão. Pai, em nome de Jesus, o teu povo ora, eu confirmo em nome de Jesus Cristo. Derrama, Pai, sobre este manto que está sobre o altar o teu poder, o teu fogo. Meu Deus, que essa pessoa, quando tocá-lo nos cultos de sexta-feira, durante esta campanha, Pai, milagres vão acontecer, curas vão acontecer, toda a obra do mal vai ser desfeita e o Senhor vai ser glorificado, porque tudo é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podemos aplaudir o nome do nosso Deus. Participe conosco. Vamos ficar de pé e continuar adorando. E em razão deste propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor, eu fiz um propósito individual com Deus. Todas as vezes que eu ministrar no altar, enquanto este propósito aqui estiver acontecendo, eu vou cantar esta canção, que fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que pôs no coração tocar as vestes de Jesus, e ela foi curada. E você também pode ser curado, porque Deus não cura só na sexta-feira. Então, se você tiver algum problema, tenha fé, Deus vai te curar. Essa música, essa canção que vamos cantar agora, vai ministrar em você. Amém? Glória a Deus. Bem bonito. Apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama.
te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Você pode declarar, igreja, se eu apenas te tocar, curado. Se eu apenas te tocar, serei sarado. E vamos aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Creia, meu irmão, Deus está aqui, Ele opera. A igreja tem os cultos temáticos de família, de libertação, de prosperidade, mas todo dia é dia de Deus operar. Se você tiver fé suficiente, Ele atua e opera na sua vida. Amém? Agora nós vamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Em alguns minutos o homem de Deus vai estar no altar e vai ministrar uma linda palavra ao seu coração. Esteja atento. A palavra hoje está mais do que maravilhosa e vai te dar grandes ensinamentos e com certeza você vai vencer. Eu peço que, se você tiver o celular, dá uma verificada se ele está no silencioso. Se não tiver, abaixa o volume, por favor. Então, somente, não é porque seja proibido ter celular na igreja, não. É só para que na hora do culto, da administração da palavra, ele não toque e não atrapalhe você, nem o seu irmão que está do seu lado. Amém? Se você já verificou, eu te convido novamente a elevar o seu coração e os seus pensamentos ao Senhor. E vamos falar com Ele mais uma vez. Fala com seu Deus. Ora, aproveita esse momento. Receba mais de Deus. Receba mais do Espírito Santo. Oh Pai, nós estamos aqui para te louvar. Nós estamos aqui para te agradecer tudo que tens feito por nós. Oh Pai, a vitória do povo de Deus. Eu posso ver, Pai, que a vitória está no nosso meio, que o Senhor está nesse meio. Oh Pai, a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Santo Deus. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui. Vejo Deus presente aqui neste lugar, Operando em nossos corações. operando em nossos corações.
somos. Não podemos nunca duvidar, Não podemos nunca duvidar, mas devemos nele, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. e esta casa será chamada, E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. e todo joelho E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. e todo joelho E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias, querido Deus, é por isso que estamos aqui, porque reconhecemos que todo o poder nos foi dado através de Cristo Jesus. Todo poder nos céus e na terra, poder para curar, poder para libertar, poder para fazer proeza. Pai, que nesta hora, Deus, que nesta noite renova as nossas forças. A força de quem não tem mais vigor, a força de quem não tem mais força. Alguém que está cansado, alguém que está fraco, alguém que está abatido, alguém que está precisando da tua ajuda, é alguém que está precisando da tua graça e da tua misericórdia. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a andar contigo, ajuda-nos a fazer a tua vontade, ajuda-nos a cumprir teus planos, ajuda-nos a obedecer a tua voz, porque todas quantas promessas o Senhor tem a nosso respeito, tem que se cumprir, Pai, tem que se cumprir a tua palavra, tem que se cumprir a tua promessa. Meu Deus, há entre nós alguém que está precisando de uma bênção, há entre nós alguém que está precisando de um milagre, há entre nós alguém que está precisando de um socorro, e todo socorro está em o nome de Jesus. O nosso socorro está em teu nome, Pai. Então envia o socorro que a igreja precisa, que o povo precisa, que o teu lar, esses homens e mulheres precisam. Deus, nós estamos diante de ti e assumimos diante de tudo e diante de todos que Jesus Cristo é o Senhor desta terra, é o Senhor desta casa, é o Senhor deste lugar. Pai, abençoe o teu povo, honre os teus servos, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja diga assim seja. Diga obrigado, meu Deus. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é bom e digno de aplauso. Boa noite, vencedores. Deus abençoe, sente-se por favor. Obrigado, equipe, Deus abençoe a todos. Olha, daqui a pouquinho vamos trazer aqui a palavra do dia, e o assunto hoje é a responsabilidade de crer, da fé. É minha, é sua, é de cada um de nós. A nossa responsabilidade é crer, pessoal, e a parte de Deus é fazer aquilo que nós cremos. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Esse é o assunto de hoje, e já já vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho vamos entrar no culto gravado, daqui uns 3 minutinhos mais ou menos. Por enquanto só o pessoal da internet pode continuar aí. Deixa eu lhe fazer um convite. Quarta-feira agora é feriado de 7 de setembro, e nós teremos aqui 8 horas da manhã um culto especial. Estaremos levantando aqui as bandeiras dos municípios do estado do Acre. O estado do Acre, nós temos 22 cidades, 22 municípios. Nós fizemos uma réplica. Depois da mensagem eu vou trazer as bandeiras aqui, agora não, mas depois, aí para você ver, para você orar junto comigo. Hoje eu estou orando pelo estado do Acre, mas quarta-feira agora vamos levantar as bandeiras. Vamos determinar: Deus, sara essa nação, abençoe o nosso estado, abre portas de emprego aos desempregados, saúde aos que estão doentes. Vamos orar. E eu queria que você também levantasse uma bandeira. Eu vou levantar a bandeira do estado do Acre. Eu vou ter aqui 22 pessoas, cada um com uma bandeira. A bandeira de Bujari, a bandeira de Senador, a bandeira de Capixaba, a bandeira de Sena Madureira, e assim por diante. Cada município do nosso estado, nós fizemos uma cópia, uma réplica da bandeira, e tamanho menor, para que nós possamos apresentar em oração. E quarta-feira agora, faça de tudo para vir à casa de Deus, principalmente 8 horas da manhã. Vai ter culto meio-dia, também à tarde, também à noite. Mas 8 horas da manhã é o horário que vamos levantar a bandeira. E eu queria que você levantasse também a sua bandeira. Você que não tem ainda, eles vão entregar para vocês uma bandeira que nela está escrito: dependência de Deus.
Aqui você vai escrever nomes de todas as pessoas que são importantes para você, seja alguém da sua família ou não, alguém que trabalha, que vive, que convive, que enfim, alguém que você diz, este ou esta é importante na minha vida. Aí na quarta-feira, quando eu for levantar a bandeira dos municípios, você vai levantar essa bandeira que vai estar escrito o nome das pessoas que são importantes para você. Amém? Leva lá, equipe, por favor, para quem quer. E já prepare a sua Bíblia, que em 1 minuto e meio já vou pregar. Marcos 9, 24 é a mensagem, é a base da mensagem de hoje. Lógico que eu vou ler muito mais coisas, mas 9, 24 é a base da palavra. Só mais um minutinho, nós já vamos entrar no culto gravado. Você que está hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o 4º culto do dia. Tivemos às 7 da manhã, depois às 9 da manhã, 2 horas da tarde, e esse culto começou agora às 18 horas, e eu quero que Deus te abençoe grandemente. Mais alguém, pessoal? Está faltando a bandeira aqui do meu lado direito, irmãos. Se tiver, vem para o meu lado direito, por favor. Em nome de Jesus. Quarta-feira agora, especialmente 8 horas da manhã, tá bom? Quando eu digo especialmente, porque é o horário que eu vou ter os pastores e ministros comigo. Mas qualquer horário que você vier, você vai levantar a bandeira também. Faltou alguém só aqui na frente, mamãe. Ah, a irmã já chegou aqui, ó. A irmã Ramunda chegou primeiro. Mais alguém? Ali no meio. Está chegando lá. Mais ninguém? Então, amém. Quem quis já pegou. Obrigado, irmãos. Agora vamos entrar no culto gravado e na palavra do dia. Marcos capítulo 9, versículo 24. Mas eu vou ler desde o versículo 14, para você entender a história. É a história da cura de um jovem que sofria de epilepsia. A Bíblia chama de jovem epilético. Marcos capítulo 9, do versículos 14 ao 24. A nossa lição é o versículo 24, mas para entender o versículo 24, eu vou ler desde o versículo 14. Marcos capítulo 9, versículos 14 ao 24. Podemos ler, pessoal? A Bíblia diz assim, capítulo 9, versos 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado, e correndo para ele o saudaram. E perguntou os escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma e range os dentes, e vai secando-se. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, e não puderam expulsar. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, e até quando vós sofrereis? Trazei-mo. Então trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. Versos 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versos 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, complete por favor, tudo é possível ao que crê. Versos 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: qual foi a resposta? Eu creio, Senhor. Em seguida ele diz: ajuda a minha incredulidade. Bem, eu li os 10 versículos para explicar o versículo 24. Mas deixa eu explicar os 10 versículos primeiro para você entender. Jesus, ele tinha o grupo dele, o grupo, vamos dizer assim, separado, escolhido. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subiu ao monte, a Bíblia diz que aqueles 3 acompanhavam Jesus. De vez em quando a gente ouve pessoas que não entendem e diz: pastor, não entendo, por que fulano tem grupinho, ciclano tem grupinho? Olha, até Jesus tinha grupo, pessoal. Até Jesus tinha o seu grupo, quer dizer, aqueles que ele era mais chegado, aquele que ele tinha mais intimidade, aquele que ele conversava mais, que ele desabafava mais. Não há nada de errado em você, quem sabe, gostar ou ter, vamos dizer assim, uma empatia, uma amizade, uma confiança maior com um em relação ao outro. Isso é normal, isso é da vida.
o semelhante, quer dizer, você gosta de tal pessoa, você gosta das mesmas coisas, vocês gostam dos mesmos assuntos, isso é normal. Jesus então gostava, ele separava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus esteve em agonia, ele não falou para todo mundo, mas falou para Pedro, Tiago e João. Quando Jesus precisou de ajuda, pastor, Jesus precisou de ajuda? Precisou. Ele chamou os três e disse: olha, velai comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Velai comigo até a morte. Jesus contou com aqueles três. Bem, os três estavam no monte orando. Os 9, os demais discípulos, estavam na cidade. Nesse meio tempo, um pai, um homem, um chefe de família, trouxe o filho até Jesus. Não encontrando, pediu que os discípulos orassem. Os discípulos oraram, mas não funcionou. Quando não houve resultado, resposta, a multidão começou a uma discussão, dizendo: eles não são de Deus, eles são falsos profetas, Deus não é com eles, vamos apedrejar. Jesus chegou nesse meio tempo. Quando Jesus chegou, perguntou: o que é que está acontecendo? Não é recado principal, mas preste atenção nessa lição. O pai do jovem epilético, ele poderia ter chegado e dito: Jesus, deixa eu falar a verdade, fulano aqui é isso, ciclano é aquilo, fulano de tal começou a discussão. Mas o pai não fez nada disso. Sabe por quê? Somente atitudes corretas produzem resultados. Olha a atitude do pai. Ele chega para Jesus. Qual foi a pergunta? Quem foi que começou tudo isso? Por que está havendo essa confusão? Por que está havendo essa discussão? O pai não falou nada da confusão, nada da discussão, de quem era culpado, se os fariseus, se os escribas, se eram os discípulos. O pai chegou e disse: Jesus, o negócio é o seguinte, meu filho está mal e eu trouxe ele aqui para o senhor resolver. Você percebe que às vezes a pessoa ela quer uma solução, mas ela toma atitude errada. Atitude de querer remoer coisas que não vão edificar, que não vão trazer soluções, que não vão avançar em nada na sua vida. O apóstolo Paulo, Filipenses 3,13, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão à minha frente. Paulo não está dizendo que as coisas que ficaram não são importantes. Ele só está dizendo: se é para lutar, lute por aquilo que vai te levar para frente. Se é para brigar, brigue por aquilo que vai te levar a crescer. Brigue por aquilo que vai trazer solução. Brigue por aquilo que vai te levar a ser melhor do que você está hoje. Ele não ficou atento, ele não ficou remoendo, tentando instigar de quem era a culpa daquela confusão. Ele queria, era a solução. Foque na solução, fique focado naquilo que você quer. Paulo diz que a vida cristã, 1 Coríntios 9:24, é comparada à vida de um atleta. Quando ele começa a correr, você não tem que olhar para a arquibancada, porque na arquibancada da sua vida vai ter alguém te vaiando. Não vai conseguir. Mas também vai ter gente aplaudindo: vai lá, você consegue. Isso é arquibancada. Vai ter gente torcendo e gente a favor e gente torcendo contra. Mas se você é cristão, Paulo diz que a vida cristã é olhar para a linha de chegada. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu alvo? O que é que eu quero de Deus? O que é que eu quero para a minha vida? E correr nessa direção. Não é a mensagem principal, mas a primeira dica para você: tome a atitude certa. Cuidado para não ficar perdendo tempo com coisas que não vão te ajudar, que não vão te acrescentar nada. Ao contrário, só vai te jogar para trás, só vai te jogar para baixo. Jesus ficou indignado quando percebeu a incredulidade deles. Se tem algo que deixa Deus chateado, é a nossa incredulidade. É quando nós duvidamos do que Deus pode dar, do que Deus pode fazer, do que Deus pode operar na nossa vida. Todas as vezes que você lê na Bíblia que alguém duvidou, você vai ler na sequência: e Deus ficando chateado. Deus ficou chateado agora, porque tanto os discípulos, quanto o pai, quanto a multidão, estavam agora duvidando se Jesus poderia curar aquele garoto. Jesus então chama o pai e diz: há quanto tempo isso está acontecendo? Ele diz: desde a infância. Havia uma origem. Para quase tudo na vida há uma origem, há um começo. Houve um começo. Jesus foi tentar entender qual era o começo, qual era a origem, por que aquilo estava acontecendo. Só que o homem fez uma pergunta, dizendo: Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor for capaz, cura o meu filho. Jesus responde com uma outra pergunta: se eu posso? Se eu posso,
Tudo é possível ao que crê. Aí vem a lição principal, tudo isso era resumo. Lição principal para nós, está aí na tela, versículo 24. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, diz, qual foi a resposta dele? Eu creio. Vamos de novo, eu creio. Pela última vez, eu creio. Ele disse, eu creio, Senhor. Mas em seguida, ele concluiu, ajuda a minha incredulidade. Mas ele acabou de falar que ele cria. Ele disse, eu creio. Mas na sequência ele diz, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ora, ele cria ou ele duvidava? Ele tinha fé ou ele não tinha fé? Para lhe explicar isso, eu vou voltar um pouquinho no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus contou a mesma história no livro de Mateus, só que no livro de Mateus, versículo 17 e 20, Jesus já tinha expulsado o demônio do garoto. Os discípulos chamam Jesus em particular e disse, mestre, eu não estou entendendo. Nós oramos, o demônio não saiu. Nós oramos, a oração não foi respondida. Ô mestre, por que a nossa oração não foi atendida? Veja a resposta de Jesus. O caso era o mesmo, a história era a mesma, só que Mateus falou uma coisa que Marcos não disse. Olha o que Mateus falou. Mateus capítulo 17, versos 20. Mateus 17, 20. Podemos? Diz assim, e Jesus lhe disse, por que os discípulos oraram e não foram respondidos, não foram atendidos, não foram ajudados? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Dá uma pausa aí. Primeira coisa, os discípulos disseram, mestre, nós oramos, por que o Senhor não nos ouviu? Nós clamamos, por que o garoto não foi curado? Nós oramos, por que o demônio que estava nele não saiu? Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Jesus disse que eles não tinham fé? Não, Jesus só disse que a fé deles eram pequenas. Muito bem, só que em seguida, mesmo versículo, ó, e Jesus lhe diz, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, grão de mostarda é grande ou pequeno? É pequeno. Hoje, com todos vamos dizer assim, as bombas que existem aí para plantação, ainda é pequena. Imagina a época de Jesus. Jesus primeiro disse, vocês não foram respondidos, atendidos, socorridos, ajudados, por causa da vossa pequena fé. Mas se tiveres fé como um grão de mostarda, que é pequeno, o que ele disse aí? Grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Lê o final comigo, e nada vos será impossível. Se você não prestar atenção, vai aparentar que Jesus estava se contradizendo, mas não está. O pai do jovem epilético disse, eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Jesus diz para os discípulos, vocês não foram atendidos, suas orações não foram ouvidas, o teu clamor não foi respondido, porque a fé de vocês é pequena. Mas se vocês tiverem fé, como é comparação, não é tamanho. Deus não está se referindo ao tamanho da fé, Ele está dizendo como é que a fé deve ser usada. Ele diz, mas se tiveres fé como um grão de mostarda, Jesus devia estar próximo a uma plantação de mostarda. Se ele tivesse próximo à plantação de milho, ele diria, se tiveres fé como um grão de milho. Se ele tivesse perto da plantação de feijão, ele diria, se tivesse fé como um grão de feijão. Se tivesse do lado de qualquer outro grão, ele falaria a mesma coisa. Se tiveres fé, como? O que isso significa? Muitas vezes, assim como o pai do jovem epilético, você até tem fé, mas a sua fé é pequena, ela não é grande, ela não chegou ao nível, à estatura ideal para que a bênção aconteça, para que o milagre se cumpra. Você tem fé. O pai do jovem epilético tinha tanta fé que levou o filho até Jesus. Se ele não acreditasse, ele não levaria. Ele tinha fé. Só que a fé que o pai do jovem epilético tinha era pequena. Por isso que ele diz, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade.
Agora os discípulos oraram e a pessoa doente não foi curada. Eles disseram, por quê? Jesus diz, por causa da vossa pequena fé. Mas se a fé for plantada, se a fé for usada, se a fé for colocada em ação, ela vai crescer. Quando ele diz que a fé é como comparável a uma semente, aí você vai à sua memória de infância, que muitos de vocês já plantaram alguma coisa na vida. Imagine a sua memória de infância. Quando a minha avó era viva, no quintal, ela gostava de plantar coisas no quintal. E eu me lembro que de uma ocasião, eu, um outro primo, a minha avó foi nos ensinar a plantar milho. Preparamos o terreno, fizemos lá a cova, né, aquele risco no chão com uma certa profundidade. E a minha avó dizia, coloque 3 grãos, não é 2 nem 5, é 3 grãos. Colocava 3 grãos, tampava, 3 grãos, tampava, 3 grãos e tampava. Aqueles 3 grãos, algum tempo depois, viravam um pé de milho com algumas espigas, e cada espigas algumas centenas de milhos. O que eu quero chamar a sua atenção, que a fé é a mesma coisa. Quando você tiver fé, quando você ousar crer, use a fé que você tem, ainda que ela seja pequena. Vai usando, vai praticando. Daqui a pouquinho, a fé que é pequena, ela vai crescendo, ela vai crescendo, até chegar na estatura certa para vencer todas as coisas. Veja a história dos discípulos de novo. Lucas capítulo 17, versículo 4. Os discípulos um dia pediram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, faz a nossa fé crescer. Quando é que os discípulos pediram isso para Deus? Quando Jesus falou que eles deveriam fazer uma coisa, que eles acharam que não eram capazes. Capítulo 17, versículo 4. Eu vou ler desde o versículo 3, versículos 3 e 4. Versículo 3, capítulo 17, versos 3. Quando foi que os discípulos pediram para crescer, para aumentar na fé? Foi aqui, ó, capítulo 17, versículos 3 e 4. Versículo 3. Disse Jesus, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versos 4. E se pecar contra ti 7 vezes na vida, na semana, no dia, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Versículo 5. Disse então os apóstolos ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Preste atenção, quando foi que os discípulos pediram para a fé deles crescer? Quando Jesus, falando de perdão, ele fala de um grupo de pessoas que às vezes vai errar diariamente com você. Um grupo de pessoas que todo dia vai pisar na bola contigo. E a maioria de nós crescemos ouvindo, uma vez eu perdoo, 2 vezes talvez, 3 vezes eu não engulo. Nem vem que não tem. E Jesus disse, se pecar contra ti 7 vezes ao dia, se essa pessoa se arrepender, vou repetir, se ela se arrepender, vou repetir de novo, se ela se arrepender. Porque tem gente que pede perdão, mas não está arrependido. Só pediu perdão para conseguir outra chance. Se ela se arrepender, tem que haver essa condição, você deve perdoar 7 vezes ao dia. Só que em outro lugar, Jesus até aumentou e falou que não era 7 vezes ao dia. Ele falou que era 70 vezes 7. Mas vamos ficar só nessa daqui para não pegar pesado demais por hoje, vai. 7 vezes ao dia. Quando os discípulos ouviram que tinham que perdoar 7 vezes a mesma pessoa e no mesmo dia, eles disseram, Senhor, então aumenta a nossa fé. Eu não tenho fé para isso não. Você está entendendo que tem coisas na vida que a nossa fé não é o bastante? Os discípulos disseram, Senhor, para perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia, a mesma pessoa, para isso eu não tenho fé não. Aumenta a minha fé. Como é que se aumenta a fé? Você pega a fé que você tem e você planta. Assim como a semente, você começa a plantar. E se você plantar, e se você fizer a sua parte, e se você começar a usar a fé, é questão de tempo, a sua fé vai crescer. Exercite os músculos da fé. Exercite a fé que Deus lhe deu, a fé que lhe foi dada. Comece, pastor, mas eu não tenho fé. Os discípulos disseram, eu não tenho fé para perdoar 7 vezes por dia.
perdoe uma, perdoe duas, perdoe. Daqui a pouquinho você vai descobrir que você vai começar a praticar o perdão, e daqui a pouco perdoar vai ser tranquilo para você. Em relação à saúde, é a mesma coisa. Você diz: pastor, mas é que eu não tenho fé para vencer um câncer. Comece com as palavras certas, confissão de fé. Vai falando a palavra certa, vai agindo de forma certa, vai exercitando a sua fé. Daqui a pouquinho, a fé vai chegar no nível, na altura, na estatura certa, e você vai vencer em nome de Jesus. 2 casos de travessia de Jordão, cuja fé dependia exclusivamente deles. A primeira delas é a mais famosa, livro de Êxodo, capítulo 14, versos 15. Que é a travessia do Mar Vermelho. Essa é bem conhecida a história. Êxodo capítulo 14, versos 15. A Bíblia diz que Deus havia entregue uma direção. Qual era a direção? Eles deveriam seguir a nuvem. Atrás do povo de Deus vinha Faraó com seu exército. A Bíblia diz que o caminho, a direção dada, entregue por Deus, levou-os diante do Mar Vermelho. Ali diante do Mar Vermelho, Moisés, ele quase que perde uma bênção, porque ele olha para um lado, a história bíblica diz que havia montanhas, do outro lado havia montanhas, atrás barulho de que o exército de Faraó estava se aproximando, e pela frente a nuvem indicava que ele deveria passar pelo Mar Vermelho. Mas como passar pelo Mar Vermelho? Com crianças, com idosos, com mudança, com bois, com tudo que eles tinham. Não dava. O Moisés resolveu orar a Deus. Deixa eu lhe explicar. Há momentos que a oração é desnecessária. Eu não sou contra a oração, ao contrário. Eu incentivo e faço votos que todo mundo ore. Mas há momentos na vida que a oração chega a ser desnecessária. Quando é que a oração é desnecessária? Quando a palavra já lhe foi dada, quando a fé já veio ao coração, quando você já está pronto, quando só depende de você. Você deve orar enquanto você não sabe o que fazer. Deus, o que eu faço da minha vida? Qual decisão eu tomo? Para onde eu irei? O que eu devo fazer? Mas uma vez que Deus já lhe deu uma direção, já lhe mostrou o caminho, você já sabe o que fazer, como lutar, como agir, então não é momento de oração, mas é momento de ação. O orar já passou, agora é agir. O Moisés começou a orar, dizendo: Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? Olha a resposta de Deus, versos 15. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus não é contra a oração, mas não era hora de orar, era hora de agir. Ele conclui: dize aos filhos de Israel que marche. O que Moisés queria? Que o mar se abrisse. O que Deus respondeu: o mar só vai se abrir se vocês marcharem. Tem coisas na sua vida que só vai ser resolvida quando você encarar de frente a situação. Tem coisas na sua vida que só vai ser vencida quando você decidir: eu vou derrubar esse gigante, eu vou matar esse leão, eu vou dar a volta por cima. Enquanto você fica prostrado, desanimado, triste, murcho ou coisa semelhante, sua história não muda, gente. Tem coisas na sua vida que só vai melhorar quando você marchar, quando você decidir falar, quando você decidir enfrentar, quando você decidir fazer o que depende de você. Tem coisas que não dependem mais de Deus, é sua responsabilidade crer. Tem coisas que não dependem mais de seu pastor ou do seu amigo, depende só de você. É você crer, e crendo, você agindo, você crendo, você fazendo, você crendo, você exercitando, fazendo o que depende de você. O Moisés foi orar na hora errada. Deus disse: por que você está orando? Fala para o povo marchar. É quando ele marchou, é quando ele agiu, é quando ele fez a parte dele, que Deus pôde agir e fez a parte de Deus. Deus está pronto para te abençoar. Deus não precisa de um relógio, de um cronômetro para fazer algo na sua vida. Ele está pronto hoje, agora. Mas Ele está dizendo: você precisa crer. E a prova da sua fé é a sua ação, é a sua atitude. É que você vai enfrentar, é que você vai para cima, é que você não vai jogar toalha, é que você não vai desistir, é que você não vai recuar. É que aquilo que está ao seu alcance e que depende de você, você vai fazer. Amém, gente? Faça hoje o que depende de você.
Não fique apontando o dedo para este ou para aquele. O que depende de você, faça. Somente assim Deus poderá te abençoar. Eu vou terminar na segunda história e última, que é a história de Josué ao atravessar o Rio Jordão. Capítulo 3 de Josué, versículo de número, eu acho que é o 14. Josué 3, deixa eu ver o versículo exato aqui. Livro de Josué, é o 5º livro da sua Bíblia, capítulo é o 3, versículo 14. Eu vou ler desde o 14 até o 16. Josué 3,14, capítulo 3, versos 14. O recado para você aqui hoje, final: a responsabilidade de crer é sua. Quando o pai do jovem epilético disse: eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade, ele estava dizendo: eu tenho fé, mas a minha fé não foi o bastante ainda para o meu filho ficar curado, então me ajude. E Deus o ajudou. Quando os discípulos perguntaram: mestre, por que nós oramos e não funcionou? Jesus diz: porque a fé de vocês é pequena. Se a fé é pequena como um grão de mostarda, plante como um grão de mostarda. Plante, use a fé que você tem, exerça a fé que você tem. Aí o grão de mostarda plantado, a Bíblia diz que ele cresce e se torna uma grande hortaliça. Quando você planta a fé, usa a fé que você tem, sua fé vai crescer, sua fé vai aumentar até chegar no nível necessário. Os discípulos, quando Jesus falou que tinha que perdoar várias vezes ao dia a mesma pessoa, eles disseram: não, para isso eu não tenho fé. Tem coisas que você não tem fé. Você pode ter fé para certas coisas e não ter para outras. Tem gente que tem fé para ser curado, mas não tem fé para prosperar. Tem gente que tem fé para prosperar, mas não tem fé para perdoar uma pessoa. Tem gente que tem fé para perdoar, mas quem sabe falta-lhe fé para outras coisas. Então os discípulos não tiveram fé, ou acharam que eles não tinham fé para perdoar. Eles então disseram: aumenta-nos a nossa fé. Aumente a sua fé. Como? Exercendo. Veja a história da travessia do Jordão. Deus disse a mesma coisa para Josué: vocês vão atravessar o Rio Jordão, do outro lado vocês vão entrar na terra prometida. Como? Deveriam pegar a arca, levar sobre o ombro e entrar no Rio Jordão. Versos 14 diz assim, irmãos: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca diante do seu povo. Versículo 15: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca, fizeram o quê? Se molharam na borda das águas do Jordão, entre parênteses, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Versos 16: pararam-se as águas que vinham de cima. Aí continua toda a história. Deixa eu resumir aqui para você entender. Quando é que a água parou? Quando eles pisaram na água. Deus falou: pode atravessar, que o Rio Jordão, a água vai parar. A água que descia na direção que ela corria, Deus colocou-lhe uma parede invisível. Mas preste atenção no detalhe: a água só parou quando eles pisaram. Eles não ficaram dizendo: Deus, se a água parar, eu vou. Não, foi ao contrário. Se eles fossem, a água pararia. A história de Moisés, travessia do Mar Vermelho. Deus, o mar está aí. Deus disse: se você marchar, eu abro o Mar Vermelho. Mas se você ficar só orando e não marchar, o Mar Vermelho vai continuar na sua frente. Você está entendendo a lógica ou a ordem das coisas? Deus disse a Josué: é quando o povo pisar nas águas do Jordão que a água vai parar. Se não pisar, a água vai continuar correndo. Está claro para você que enquanto você não usar a fé, a situação não vai ser resolvida? Primeiro você usa a fé, para depois Deus fazer o problema cessar, fazer a dificuldade parar, fazer o mal cair por terra e assim por diante. Primeiro você usa a fé, primeiro você exerce a sua fé, primeiro você faz aquilo que Deus já falou no teu coração, para que depois Deus possa agir na sua vida. Isso é fé. Muitos dizem acreditar em Deus, mas agem no sentido oposto. Se Deus fizer isso, eu então vou crer. Se Deus fizer aquilo, então eu vou acreditar. E o que eu estou lhe mostrando hoje, que a responsabilidade do crer
é nosso. Creia e você verá a glória de Deus. Amém? Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Deus que Ele é bom. Segredo é crer. Vamos ficar de pé, por favor? Eu vou fazer 2 orações com você e com o pessoal que está em casa. Primeiro, que você assuma a sua responsabilidade. Qual? De acreditar. Em seguida, ainda com o pessoal da televisão e da internet, eu vou apresentar para vocês as 22 bandeiras do estado do Acre. 22 municípios, cada bandeira de um município diferente. Vamos clamar a Deus por eles, já já, em nome de Jesus. Deixa eu lhe abençoar. Primeiro, feche os seus olhos e abra o coração. Pai, antes de orar pelos municípios e automaticamente pela cidade ou pelo estado do Acre, eu oro primeiramente, ó Deus, por cada uma dessas pessoas. Que a exemplo de tantos heróis da fé do passado, a fé precisa crescer, a fé precisa aumentar. Jesus, ajude esta pessoa, Deus, que diz ter fé, mas ao mesmo tempo, o medo tem tomado conta. Os discípulos, quando ouviram que deveria perdoar 7 vezes ao dia a mesma pessoa, caso essa pessoa se arrependesse, meu Deus, eles ficaram meio que inconformados, dizendo, então aumenta-nos a fé, porque para isso nós não temos fé. Deus, tem coisas na nossa vida que a fé ainda não alcançou, tem coisas na nossa vida que a fé ainda não é realidade, mas Pai, quem sabe há coisas na nossa vida que ainda não temos fé, e nós temos que começar, Pai. A fé é como um grão de mostarda, se for plantada ela vai dar resultado. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a avançar na vida, avançar na fé, avançar diante de Ti. Meu irmão, é a sua hora, é o seu momento. Diga para Deus, ajuda-me a crescer na fé. Quem sabe tem coisas na sua vida que a fé não alcançou ainda. Quem sabe há coisas na sua vida que você não tem fé ainda para perdoar alguém, para conversar com alguém, para mudar a sua postura, a sua atitude. Veja qual é a área da vida que você ainda não crê, qual é a área da sua vida que você ainda não tem fé. Quem sabe você ainda não tem fé para perdoar alguém que tanto mal lhe fez. Quem sabe você ainda não tem fé para perdoar aquele irmão que te prejudicou. Diga para Deus, Senhor, me ajude, pode me ajudar em nome de Jesus. Eu preciso dessa ajuda, eu preciso, ó Pai, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor e da Tua misericórdia. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, que o Senhor faça crescer e multiplicar sobre cada um de nós do Teu favor, da Tua bênção. Pai, que cada uma dessas pessoas que hoje ouviram a Tua palavra, que creram no Teu nome, que elas sejam ajudadas, socorridas, abençoadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora e determinamos a bênção do Senhor sobre esta pessoa, a bênção do Senhor sobre esta casa, a bênção do Senhor sobre esta família. Pai, abençoe este povo em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, povo de Deus. Não paramos não, deixa eu só aproveitar o tempo. Aqui está as 22 bandeiras do estado do Acre. Algumas delas vocês provavelmente nem conheciam. Deixa eu começar daqui e falar só algumas as que eu sei, né? As que eu não sei, esta fase está escrita aqui, ó. Essa da bandeira de Tarauacá, essa eu não sei, André. Plácido de Castro, essa daqui está com a irmã Chapuri, essa daqui da cidade de Bujari, essa daqui, essa eu não lembro, essa é da onde? Está escrito aí atrás, ó. Senador Guiomar, essa aqui também não lembro. Assis Brasil, essa aqui é da onde? Capixaba, essa é de Rio Branco, lá atrás primeiro. Aquela Santa Rosa, essa daqui, Manso Lima, essa aqui da cidade de Jordão, Epitassolândia, Porto Acre, Sena Madureira, deixa ele atrás primeiro, Porto Walter e Brasileia, Acrelândia, Marechal Tramaturgo, essa aqui é Feijó, ao pé de Cruzeiro do Sul, Manuel Urbano, essa eu não sei, Rodrigues Alves. Então está aqui as 22 bandeiras, cada bandeira de um município do estado do Acre. Eu pedi que fosse feita uma réplica de uma bandeira original, só que lógico é uma cópia de tamanho pequeno, mas com a mesma imagem. Para quê? Para que nós possamos clamar pelos municípios. Hoje, agora com você, e quarta-feira agora, 8 horas da manhã. Vem levantar esse clamor comigo pelo estado do Acre. Aqui está a bandeira do estado do Acre. Mas aqui está cada bandeira representando cada um dos 22 municípios. Imagine um pouquinho o que é que o nosso estado precisa. Peça para Deus para abençoar o nosso estado, cada município.
Mesmo você diga, pastor, eu tenho parente no interior, então cite essa cidade. Eu não tenho parente lá. Lugar que nós precisamos. Estenda as mãos para cá, por favor. Você que está em casa pela televisão também. Pai, aqui está diante do altar 22 bandeiras. São elas, ó Pai, as bandeiras dos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena, Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Senador Guiomar, Plácido de Castro, Chapuri, Rodrigues Alves, Marechal Dramaturgo, Mâncio Lima, Porto Acre, Epitassolândia, Acrelândia, Porto Walter, Capixaba, Bujari, Manuel Urbano, Jordão, Assis, Brasil e Santa Rosa. Deus, são 22 municípios que compõem o estado do Acre. Eu junto com a igreja agora, eu peço para o Senhor, traga paz para esse estado, traga bênção para esse estado. Deus, que cada município, ó Deus, aonde há uma pessoa desempregada, quem sabe, ó Deus, sofrendo por falta, ó Pai, de algo na cidade, de algo na casa deles. Deus, as pessoas que têm passado necessidade, têm faltado se comer em casa, como aquela senhora que atende hoje, ó Pai, de algo uma das pessoas que eu atendi hoje, que as pessoas que até o necessidade, eu só tenho água na hora da janta, eu não tenho nem um arroz para comer, eu não tenho um pacote de farinha para colocar na boca. Deus, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão com fome, quantas pessoas estão em dificuldade. Deus, eu oro pela nossa cidade, pelo nosso estado. Abra as portas do emprego ao desempregado, aquele que está endividado, aquele que ganha, aquilo que ganha não é o bastante, não é o suficiente. Mas Deus, eu estou lhe pedindo agora, o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor é um Deus que nos salva, que nos sara, que nos abençoa. Deus, que cada uma dessas cidades agora, que elas sejam alcançadas, que elas sejam atendidas por Ti, ajudadas por Ti, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Deus, eu estou lhe pedindo agora, abençoe o estado do Acre e seus municípios, cada população, ó Deus, pessoas que estão agora doentes, na fila de uma cirurgia e não conseguem, mas Deus, o Senhor é poderoso agora para visitar cada município, cada cidade. Deus, abençoe o povo, abençoe esses lugares e nos ajude, ó Pai, a entrar aonde nós não entramos, a alcançar vidas que nós ainda não alcançamos. Isso é para a Tua glória. Liberamos do Teu poder, liberamos da Tua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus Cristo, e declaramos, ó Pai, que feliz e bendita é a cidade, é o estado, é a nação, quando Deus é o Senhor. Abençoe cada uma dessas cidades, em o nome de Jesus Cristo. Se você concorda, diga: Senhor, em nome de Jesus, abra as portas dos céus para abençoar cada município do nosso estado. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Cristo. Sente-se, por favor, igreja. Quarta-feira agora, traga da sua bandeira. Nós vamos levantar individualmente cada uma dessas bandeiras em oração e pedir a Deus também para abençoar você e os seus sonhos, o seu alvo, o seu projeto. Amém? Pessoal que estava pela TV ou pela internet, Deus abençoe. Fique aí com a programação local em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então quarta-feira estamos aí numa batalha de oração pelo nosso estado para conseguirmos alcançar os 4 cantos do Acre.